Boa tarde, pessoal. Então a gente vai iniciar nossa aula de hoje com a correção das atividades avaliativas que eu passei na aula passada, tá certo? Então a gente vai ver aqui, estávamos falando de metabolismo de controle do DNA, RNA e proteínas. Então é a continuação desse conteúdo, né? Entre as páginas 36 a 57. Deixa eu ver aqui. Então, a primeira aqui, quais eram os objetivos desse conteúdo? Compreender a importância do código genético na célula, entender a nomenclatura científica que forma os ácidos nucleicos e observar a formação e a leitura desses ácidos nucleicos, pessoal. Então, é muito importante a gente fazer essa interpretação, certo? Então, a primeira questão, vamos corrigir aqui, ele falava o seguinte, então deixa eu pegar aqui um pincel, né, para a gente trabalhar. Deixa eu ver onde é que está meu apagador. Não sei onde está, mas a gente, deixa eu pegar um pedacinho de papel, né, que dá na mesma também. Então, na primeira questão, pessoal, ele fala o seguinte. O professor Marcelo Soares, em suas aulas de explanações sobre as substâncias da vida, né, ele fala sobre a formação das bases que formam a vida do DNA e RNA. Os nucleotídeos são monômeros que formam ácidos nucleicos. As alternativas abaixo marcam aquela que cita os componentes básicos do ácido nucleico. No caso aí, pessoal, quais são os componentes básicos do ácido nucleico? É simples, pessoal. No caso aqui, nós temos, se a gente se lembrasse desse desenho aqui, essa ligação é de fósforo, né? Então nós temos fósforo ou fosfato, né? Que é essa daqui é uma pentose. Na pentose ela fica, né? No caso a desoxirribose e a ribose que fazem as cópias do DNA e RNA. E aqui é a base nitrogenada, certo? Então, quais são os componentes que formam? É uma base nitrogenada, é o fosfato e uma pentose. Então, seria essa primeira alternativa aqui. Nessa daqui estaria errada, porque uma ribose, pessoal, nesse caso aqui, pode ter a ribose, mas também pode ter a desoxirribose. Então, estaria errado para aqui. E o grupo de timina pertence a essa base nitrogenada, tá certo? Então estaria errado por causa disso. Nessa daqui, aqui está certo, o fosfato está certo, mas quando chega a piridimina, né, são as substâncias que já estão na base nitrogenada. Então, falta substâncias aí. Então não seria essa por causa disso. Quando fala em ribose, mas ali pode ocorrer também a desoxirribose. O fosfato e a purina, ela está na adenina e citosina. Então, ela estaria nessa base com outros componentes químicos. Então, não poderia ser essa. Uma proteína é o que forma depois disso. Então, já estaria errado. O carboidrato também e o lipídio também, porque depois é que se forma com o RNA, quando eu estava falando da síntese. Então a representação para dar sustentação essa hélice helicoidal do DNA e suas substâncias é a pentose, é o fósforo e a base nitrogenada, certo? Então por isso que seria a primeira alternativa. Vamos passar para a segunda, pessoal. Na segunda questão, ele fala o seguinte. Deixa eu apagar aqui agora.
Ai, meu povo, não sei se vocês estão ouvindo música, mas já começaram música aqui, tá direto. Então me perdoem, viu? Se caso ouvirem música, se aumentar eu vou ter que desligar. Mas vamos lá. O professor Marcelo Soares explicou através do vídeo a estrutura do DNA, o RNA, e observamos a imagem abaixo sobre a estrutura do DNA. Os números 1, 2 e 3 representam respectivamente o quê? No caso, o fosfato, né, que é o primeiro aqui. Então essa aqui é a base de fosfato. O que é que eu falei aqui? Que poderia ocorrer a desoxirribose ou a ribose nesse aqui. Então está aqui, está certo. E aqui a base nitrogenada, né? Então seria essa alternativa aqui, certo? Aqui não estaria na sequência, então está errado. Aqui de novo, base nitrogenada não é no meio, é no terceiro, então estaria errado. O fosfato estaria errado, a base nitrogenada em primeiro estaria errado. Então tinha que seguir a sequência 1, 2 e 3. Então aqui seria fosfato, aqui seria desoxirribose ou pentose, se tivesse pentose, ribose, mas como não tem pentose, então é desoxirribose. E aqui seria a base nitrogenada, certo? Na ordem certa seria essa ordem aqui, tá certo, meu povo? Me desculpem pelo barulho da música, né? Mas se aumentar mais eu vou ter que parar, que não adianta. Mas vamos levando até enquanto dá. Então, continuando. Pelo menos a gente se diverte, dança um pouco, né, meu povo? É o jeito. Infelizmente a gente tem vizinhos, mas a gente tem que saber driblar, né? É sabido os genes presentes nas moléculas de DNA e regulam o funcionamento da célula. O RNA, por sua vez, participa da síntese de proteínas e nesse processo são formadas novas moléculas. Nesse sentido, afirma-se que os processos de formação, novas moléculas de DNA e RNA, as proteínas são chamadas, então, ele está falando aqui no processo de produção do DNA e RNA, onde ocorre aquela polimerase, que é, no caso, a duplicação do material genético quando uma fita de RNA se junta com a DNA, aí ele vai duplicando, é a polimerase. Ele fala daquela quebra que é a helicase, para depois formar tudo. Então, qual seria a alternativa certa? Primeiro há uma polimerase, que é uma duplicação, né? Então, havendo a duplicação, ele transcreve o código genético, para depois ele traduzir e transformar em um aminoácido. É como eu falei, o DNA tem a receita, o RNA executa a receita que produz a substância. Então, primeira coisa, vai duplicar a fita, depois ele vai transcrever a fita, para depois ele traduzir, certo? Então seria essa, no caso aí, essa resposta. Duplicação, transcrição, tradução, para você ter a substância, tá certo? Aí no caso aqui estaria errado porque começaria com transcrição. Aqui erraria, começaria lá do final, então não pode. Aqui também começa do final e aqui é transcrição. Então a alternativa é duplicação, transcrição e tradução. Então vamos para lá no passinho da música. Continuando. No quarto exercício, nós tínhamos que dar um sequenciamento genético. Então, deixa eu apagar aqui. E nesse sequenciamento genético, né?
nós tínhamos a seguinte sequenciamento genético: T, C, A, G, T. O que é que eu disse para vocês? Quando vocês esquecerem, lembrem do cantor. Quem é o cantor do DNA? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, né? Então, no caso, se eu tenho Timóteo, aqui vai ser o Aguinaldo. Se eu tenho Costa, aqui vai ser a Gal. Ou timina com adenina, citosina com guanina, adenina com timina, Aguinaldo Timóteo. Adenina com timina, Aguinaldo Timóteo. Gal Costa, guanina com citosina e Timóteo com Aguinaldo. Qual seria a outra resposta? AGTTCA. AGTTCA. Então tá aqui a resposta correta. Tá certo? Se esquecer o nome das substâncias, lembre os cantores das antigas, que aí você consegue fazer essa atividade, tá certo? Isso daí é um sequenciamento genético. Mas se tiver no RNA, o que acontece, professor? Tô ficando sem voz de tanto falar mais alto do que a música, mas não tem problema. Se tiver, no caso aí, né, pessoal, um RNA, o que eu falei? O Aguinaldo Timóteo vira cachorro. Então, no lugar de Aguinaldo Timóteo, tira a timina e coloca uracila. Isso daqui serve para o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá certo? Então é assim que a gente faz a leitura genética. Se esquecer, lembra dos cantores. Se esquecer da substância adenina, guanina, citosina e timina, lembra do cantor. Certo? Então vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. E vamos para a próxima questão. A última questão, ela falava aqui: baseado nas explicações do professor Marcelo e interdisciplinando com matemática, temos um total de bases nitrogenadas numa sequência de DNA, numa fita que é igual a 240. Então tem uma fita com 240 pares, né? De substância. Nelas existem 30% de adenina. Qual é o número de moléculas de guanina que você vai ter? Se guanina se liga à citosina e eles têm, no caso aí, 30%, quanto é que vale 10% de 240? 24, 20%, 48, 30%, 72. Então, se eu tenho 72 de guanina, o outro lado da sequência será mais 72 de citosina. Certo? Então, a resposta seria 72 na proporção, ok? Então, tá aí a resposta. Foi corrigida as atividades. Eu agradeço a presença de vocês. E quem acertou, quem errou, quem quiser comentar, pode me chamar lá no privado do WhatsApp. Certo, meus queridos? Então, muito obrigado pela presença. Desculpem o barulho, né? Mas a gente mora e tem vizinhança. E é assim mesmo. Mas qualquer coisa vocês podem me chamar, que a gente está inteira à disposição de vocês. Tá certo, meus queridos? Então vamos passar para o próximo assunto agora, que a gente vai falar sobre a questão da transgenia, vamos falar sobre o projeto Genoma e também vamos falar sobre, no caso, clonagem humana, tá certo? Então, obrigado, pessoal. Beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus e vamos para o segundo
momento.